Saúde é muito importante nas nossas vidas, então, quanto mais tê-la, melhor. Fui conversar com o Dr. Cesário, da Clínica Medicá do Hospital São Carlos, sobre os cuidados que devemos ter com o nosso coração no quadro Saúde 10. Olá, gente, tudo bem? Estou ao lado do cardiologista Dr. Cesário Martins. Ele que é diretor aqui da Clínica Medicá e foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no período de 2008 e 2009 e ainda é médico do Hospital de Messejana, não é, Dr. Cesário? Isso, bom dia. Tudo bem, é um prazer para o programa Corpo Estilo estar ao seu lado conversando sobre prevenção nas doenças cardiovasculares. Helena, é importante a gente poder passar algumas informações para o público, já que a doença cardiovascular é, sem dúvida nenhuma, o grande vilão da história. A maior morbidade e mortalidade dos nossos pacientes se devem às doenças cardiovasculares. O senhor poderia falar alguns exames que são feitos na parte preventiva? Bom, do ponto de vista de rotina, toda situação tem que ser individualizada. O paciente teria que procurar, em média, uma avaliação após os 40 anos de forma anual. Ele tem que fazer o famoso check-up, e nessa avaliação clínica inicial do médico, ele aborda os chamados fatores de risco. Então, a partir individualmente de cada paciente, ele escolhe os exames que são necessários e a partir dessa abordagem, ele traça estatisticamente um perfil. Existem, inclusive, alguns scores que são internacionalmente conhecidos, como, por exemplo, o score de Framingham, em que você aborda nos 10 anos seguintes qual o risco que o paciente tem de ter uma doença cardiovascular. E a partir daí você toma algumas atitudes que vão no sentido de mudar esse prognóstico. Dr. Cesário, quais são os fatores de riscos positivos e negativos? Eu diria como fatores de riscos positivos, no sentido de evitar a doença, uma alimentação adequada, rica em fibras, frutas e verduras, o exercício físico feito de forma regular, frequente, constante, numa prescrição adequada, eu diria até mesmo o álcool em pequenas doses, tá? E a redução do estresse. Os chamados fatores de risco negativo que contribuem muito para o desenvolvimento da doença cardiovascular são, no nosso meio, o principal deles é a dislipidemia, que são as alterações do colesterol. O segundo lugar é o tabagismo. Terceiro, a hipertensão arterial. Quarto lugar, o diabetes mellitus. 5, obesidade, principalmente aquela obesidade central, em que você tem a famosa barriga, né, o famoso excesso de gordura nessa região. E o outro fator seria o estresse. Então, quando você soma todos esses fatores, você vai prognosticar que o indivíduo tem menos ou mais riscos nos anos seguintes de ter a doença. E quais condutas devemos tomar com relação a esses fatores de riscos? A modificação de todos eles, ou a tentativa de reduzir. O único fator de risco que a gente não consegue modificar é a história familiar. Se você tem pai, mãe, irmãos ou parente em primeiro grau, ascendentes, avós, que tiveram doença coronariana, principalmente se tiveram numa fase mais precoce, tanto pode ser o infarto quanto pode ser o AVC, porque quando você enquadra as doenças cardiovasculares, você também inclui a doença cerebral, que é o AVC. Então, se você teve algum parente em primeiro grau que teve isso de forma muito cedo, antes, por exemplo, dos 60 anos de idade, você já infere que o risco desse paciente, estatisticamente, é muito maior. Então, nessa pessoa, você vai ter que centrar fogo no sentido de abandonar tabagismo, controlar os níveis pressóricos de forma bem eficaz, porque a gente tem uma população muito grande de hipertensos, só que a grande maioria deles são maltratados ou não controlados. Controlar o diabetes de forma bem eficaz, controlar o perfil de colesterol prescrevendo uma dieta adequada e medicamentos se necessário, fazendo exercícios físicos e buscando reduzir peso. E quais são os exercícios ideais? O exercício ideal, ele passa por, digamos, por uma avaliação médica, onde você prescreve que exercício seja apto para aquele indivíduo. Existe um exame que você pode prescrever a intensidade, seja o teste da ergometria, onde você submete o paciente a um esforço físico,
o teste da ergoespirometria, onde você associa ao esforço a medida das trocas de gases, onde você é capaz de predizer o ponto ideal que o paciente corre riscos, o chamado limiar, tá? O limiar do paciente. E existe ainda aquelas situações em que o paciente, por ter alguma limitação física, ele não pode fazer determinado tipo de exercício. Eu costumo dizer que a única coisa que não pode deixar de ser feita é não fazer. Ou seja, qualquer exercício pode e deve ser feito. Até mesmo para o indivíduo que não consegue ir para uma academia, que não consegue ter a sua academia em casa e que não tem tempo para nada, ele deve pelo menos deixar o carro, caminhar um pouco mais, subir as escadas do prédio onde mora, correr atrás do menino no dia a dia, na sua labuta diária como pai. Ou seja, no mínimo ele tem que procurar ser o mais ativo possível. Abandonar o controle remoto já é no mínimo o início de uma mudança de hábito. Até porque, como você acabou de falar, que as pessoas que já têm caso de cardiopatia na família, seja um pai, uma mãe, um avô, tem que ter um cuidado maior em estar procurando médico anualmente. Você poderia deixar essa mensagem para quem está nos assistindo. A partir de quantos anos procurar um cardiologista? Eu diria que já aos 10 anos de idade, os nossos filhos devem pelo menos já fazer um perfil lipídico e a partir dessa abordagem inicial, a cada 10 anos pelo menos, o pai já deve procurar levar o seu filho, o adolescente, para rever esses níveis e aí prescrever uma alimentação adequada para esse filho. Ou seja, na verdade, o doente do futuro, ele se inicia hoje. Se você não tomar uma abordagem adequada, você poderá ter no futuro resultados catastróficos. Então é preciso que se mude essa postura. Agora, anualmente, após os 40 anos de idade, assim como a mulher faz a sua prevenção de câncer ginecológico, assim como o homem deve fazer a sua prevenção de câncer de próstata, você deve buscar a sua saúde cardíaca e a sua saúde cerebral com pelo menos uma visita uma vez por ano ao seu especialista. Doutor Cesário, e eu também gostaria de saber, como você havia falado, o colesterol, que é um risco que a cada dia cresce mais ainda, os cuidados que devemos ter para evitar esse colesterol alto, né? Você até já falou da atividade física, ter bons hábitos alimentares, mas focar para as mulheres também, com essas alterações hormonais que são comuns, que a gente tinha conversado há pouco tempo. Bom, 30% da oferta de colesterol advém da dieta. O restante é endógena, o indivíduo produz o seu próprio colesterol, já que ele é uma substância usada na formação, na criação das membranas, na própria produção de hormônio. Então ele é uma substância necessária no metabolismo do ser humano. Agora, a oferta inadequada, uma alimentação rica em proteínas de vinda geralmente de origem animal, os derivados do leite, também contribuem para que você, ao dar uma oferta excessiva, produza os chamados acúmulos de gordura e a formação de placas. Então passa, sem dúvida nenhuma, por uma alimentação adequada, pobre em gorduras animais, pobre nos derivados do leite, o menor reduzido possível, uma menor oferta de carboidratos, porque também é uma outra fonte que vai se acumular e que depois, de forma retrógrada, acaba produzindo o chamado mau colesterol, e fazendo uma atividade física adequada, porque quando você faz um exercício físico numa boa intensidade, você faz com que o metabolismo a nível hepático privilegie formatar mais bom colesterol do que o mau colesterol. Daí controla melhor o peso, daí você consegue ter um perfil lipídico mais adequado e aí o risco é bem menor de você ter a doença. Doutor Cesário, muito obrigada pela sua participação. E o segredo é, então, procurar o seu médico periodicamente, né? Pelo menos uma vez por ano é o ideal. E o doutor Cesário, ele é um dos diretores aqui da Clínica Medicá. O endereço você confere na telinha e também o telefone. Inclusive, já está tocando, né, doutor? Isso, nós estaremos sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. A clínica e o Complexo São Carlos presta um serviço muito bom, onde a gente busca... ao abordar o paciente, aí não só do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista de qualificação do atendimento, prestar um serviço que possa fazer com que os nossos pacientes venham a desfrutar o melhor de qualidade de vida. Doutor Cesário, muito obrigada, tá? O programa Corpo e Estilo agradece. Prazer, obrigado.